Em 2021, o IBGE divulgou que há 2,3 milhões de pessoas com surdez, em que a maioria não utiliza a língua de sinais. Inclusive, vale ressaltar, a comunidade surda se estende muito além de pessoas que não conseguem ouvir nada, o que aumenta consideravelmente nas pesquisas feitas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Inclusive, sabia que você pode ter algum grau de surdez? Ao final do vídeo, faremos um teste. Nesse mesmo ano, a OMS liberou dados sobre a população surda mundialmente. Antes de vê-los, precisamos entender os diferentes graus de surdez, que seriam leve, moderado, severo, profundo e total. Com surdez leve, há 1,1 bilhão de pessoas no mundo. Com surdez moderada, há 266 milhões de pessoas. 103 milhões com surdez severa, 17,2 milhões com surdez profunda e, por fim, 12,6 milhões com surdez total. Lembrando que todos esses dados são em escala global. No Brasil, 10 milhões apresentam surdez e 2,7 milhões de maneira profunda. Com esses dados, fica o questionamento: como as pessoas têm reagido diante desta situação? Veremos com o intérprete logo a seguir. Bom dia a todos! Estamos aqui para falar sobre uma área que tem causado comoção, ainda mais com as redes sociais hoje em dia. Estou aqui com um convidado que participa e trabalha ativamente nessa área. Nos conte mais sobre você. Okay. Seu nome, idade... Meu nome é Roger Washington, tenho 18 anos e sou intérprete de Libras voluntário na minha igreja. Faço também uns trabalhos pontuais nessa área, mas não trabalho de fato, mas estou há um tempo já aí. Por falar em tempo, há quantos anos mais ou menos você trabalha nessa área? Eu comecei a aprender Libras em 2019, mas eu comecei a interpretar de fato em 2020, então tem aí uns 3 anos. Como se sente trabalhando em uma área tão delicada? Bom, assim como qualquer trabalho, né, tem seus desafios, a interpretação também tem seus desafios. E como é algo mais diretamente ligado a um idioma, a uma língua, então creio que a maior parte dos problemas que surgem é justamente por essa barreira da comunicação, né? Então, quando a gente começa e até digo isso por experiência própria, quando a gente começa a aprender a Libras, como é uma língua visual, né? A gente não fala, Sim. A gente usa as nossas mãos, então demanda um pouco mais de esforço. E quando eu comecei particularmente falando, foi difícil, né? Me comunicar logo de cara com uma pessoa surda. Sim. Então, acho que a barreira da comunicação é a mais desafiadora, sabe? E conseguir realmente fazer a Libras, que a gente fala, porque quando a gente está nesse começo, a gente tende muito a depender do português, mas é importante também a gente entender que a Libras ela é uma língua própria, então ela tem uma construção própria e particular dela, ela não depende do português. E isso é um pouco difícil de entender, mas com o passar do tempo você vai aprendendo de fato, né? Nos conte um pouco mais, como se deu o seu envolvimento nessa área da língua de sinais? Tipo, como que você imergiu nessa nova língua? Porque, querendo ou não, é uma nova língua. Sim. Então, começou bem do nada, na verdade. Eu nunca tive a pretensão de aprender Libras ou de atuar mesmo na área, de ser intérprete. Sim. Então, em 2019, uma amiga me mandou mensagem falando que ela ia iniciar um curso de Libras na igreja. Sim. E esse curso era gratuito. E daí eu não tinha nada melhor para fazer, ficava o dia inteiro em casa. Falei, eu acho legal, porque eu já via, né, surdos na rua conversando, mas nunca tinha entendido exatamente o que era, mas achava legal. Daí falei, vou começar junto com você, né, falei pra essa amiga. Daí começamos juntos o curso na minha igreja mesmo, era um curso gratuito, não precisava pagar. Inclusive existe até hoje esse curso. E daí, em torno de 4 meses mais ou menos, a gente terminou. Era o nível básico, né, de Libras, então... Enfim, não aprofundava muito. Daí eu tinha 2 professoras nesse curso. E foram essas professoras que viram potencial para eu virar intérprete, né? Para eu começar a interpretar. Dentro do curso? Dentro do curso. Sim. E na igreja, no caso.
Daí, um dia, quando eu já tinha terminado o curso, elas me chamaram, falaram, né, tipo, explicaram, a gente viu o potencial em você, viu que você teve facilidade para aprender o idioma e tal, então a gente quer te convidar para começar a interpretar na igreja. Porém, como o meu nível era básico, eu tive que começar fazendo só as músicas, momentos que não exigiam tanto conhecimento, né? Então, uma pergunta, as músicas, tipo, é que como as letras vão muito rápido, né? Você acha que as músicas são mais fáceis de fazer ali as libras do que... Então, é porque quando a gente entra no quesito da igreja, as músicas geralmente são disponibilizadas pra gente antes do culto acontecer. Então, por exemplo, assim, se o culto vai acontecer no sábado, quinta-feira eu já sei quais músicas vão tocar. Então eu entro lá na planilha, estudo as músicas, eu consigo estudar essas músicas, memorizar esses sinais, pra daí na hora eu só fazer, entendeu? Sim. Agora, momentos que a pessoa que vai falar, um pastor, enfim, vai falar, é improvisado. Improvisado, sim. Então a gente não sabia quais sinais seriam usados, enfim. Nesse sentido, a música é mais fácil por a gente já ter acesso antes, né? Mas assim, se você pega uma música do nada, nunca ouviu essa música, é difícil igual. Sim. Então é só nesse sentido de que a gente conseguia estudar antes mesmo. Enfim, continuando a história. Daí eu comecei a interpretar só as músicas, foi indo, daí depois de uns 2 anos, é recente na verdade, que eu comecei de fato daí a entrar nesses momentos mais complexos, né, que daí tinham fala e tudo mais. E uma coisa até que eu digo aqui, a Libras, ela é uma língua. Então, assim como no inglês a gente precisa ter o contato com o nativo, né, conversar com alguém que saiba de fato, praticar. Na Libras é igual. Então a gente precisa ter um contato com as pessoas surdas, a gente precisa praticar com pessoas que nasceram, né, nesse idioma, que desde crianças aprendem. Então, é uma língua como qualquer outra, a gente precisa ter esse contato com o nativo. Roger, conte para nós uma história inspiradora que você vivenciou nessa área. Tá, legal. Então, ainda esse ano, no Dia Nacional do Surdo, que se comemora dia 26 de setembro, a gente teve eu me refiro à equipe da igreja. Sim. A gente teve um evento só para surdos, para reunir a comunidade surda realmente, né, pra gente festejar o dia deles. Só que toda a organização do evento, desde inscrição até o que teve mesmo, né, no dia, as dinâmicas e tudo mais, foi organizado pelos surdos. Nós intérpretes, a gente só auxiliou mesmo na questão de às vezes, precisa chamar um fornecedor para entregar comida. A gente só fez esse trabalho mais, né, que exige, enfim, conversar. Mas todo o resto foi eles. E assim, foi muito lindo. A gente teve em torno de 30 surdos, se eu não me engano, 30, 40 surdos no dia. Foi também um espaço para explicar mais, né, sobre essa questão dos direitos dos surdos, relembrar toda a história, relembrar todo o início, toda a luta que eles passam. Então foi muito especial, assim, ver, sabe, os surdos fazendo evento de surdos para surdos. Sim. Então foi muito especial, assim. E no final, quando acabou, eu lembro, assim, de ficar pensando, sabe, como às vezes a gente tem esse preconceito, né, de achar que só porque a pessoa tem uma deficiência, às vezes pode ser uma barreira. Mas eu digo assim que é muito inspirador ver a história de muitos deles, como eles ultrapassaram essa barreira da comunicação, sabe? Sim. E tem tanta independência, conseguem fazer sempre o que eles querem. Então foi um dia assim que ficou marcado, principalmente um momento, se eu posso contar aqui, que eu tava olhando assim, e é muito raro a gente ver isso, até por questões de inclusão mesmo, e só tinham surdos conversando no local. Tipo, você não ouvia ninguém falando mesmo. Caramba, meu! Então foi muito legal, assim, porque eu olhava e daí tinha um grupinho conversando aqui. Foi um momento raro, né? Sim, demais, assim, muito especial. Daí eu olhava pra cá e tinha outro grupinho conversando aqui. Tipo, não tinham ouvintes conversando. Caraca! Então foi muito legal assim mesmo, e muito legal também ver como eles, quando eles têm algo em mente, quando eles querem lutar por algo, eles conseguem. Cara, que massa, meu. Até bom pra ver a união que essa comunidade tem. Sim, também. Muito legal mesmo.
Roger, nos conte como que as redes sociais têm ajudado na expansão e inclusão da comunidade surda. Certo. Então, era muito raro antes a gente ver um show, uma festa, um congresso, enfim, com intérpretes, né, de Libras. Sim. E hoje em dia eu creio que as redes sociais têm um papel fundamental, principalmente na divulgação de quando um evento vai ou não ser inclusivo. Sim. Então, antes acontecia de, por exemplo, alguém com uma deficiência auditiva, e até não somente surdos, mas pessoas cegas, cadeirantes, que também precisam dessa facilidade para acessar os locais, por exemplo. Sim. Então, um surdo ia para um show, só que ele não sabia se ia ter intérprete ou não. Sim. Então ele chegava lá e às vezes acabava se frustrando por não ter justamente essa inclusão. E acho que as redes sociais têm ajudado nessa questão, né? Então é muito comum agora a gente ver, por exemplo, quando tem uma divulgação de um evento, no próprio folder, né, ter aquele quadradinho com as mãozinhas, sim. que é justamente essa questão de tem um intérprete lá. Então é quase um convite, né? Você que é surdo, você pode ir também. Sim. Então tem ajudado Aumenta muito. A inclusão. Aumenta a inclusão, tem ajudado muito nessa área. E falando também sobre essa questão, né, de expandir, fazer com que as pessoas que às vezes não enxergam os surdos dentro do próprio país, da própria cidade, possam enxergar por causa das redes sociais, né? Muito tem se falado hoje sobre essa questão da inclusão e muito tem feito, as pessoas têm feito vídeos, feito posts no Instagram, YouTube, enfim, outras redes sociais, para falar, né, a gente está aqui, no caso dos surdos, a gente está aqui, a gente também precisa do nosso espaço, a gente precisa que os ouvintes olhem pra gente, né? Então, acho que tem servido também como uma fonte de inclusão, né? Para mostrar que os surdos estão Sim. em todos os lugares. Cara, que massa escutar a tua história, né, nessa área, né, da comunidade surda. Cara, foi realmente muito massa mesmo. E que bom saber que a internet, ela tem, né, incluindo muito mais nessa comunidade. Sim, com certeza. Muito bom mesmo. Foi um prazer, Obrigado, Dr. prazer foi Obrigado. meu. Com isso, vemos que a atenção à comunidade surda tem se atualizada com o passar dos anos. Como dito por Roger, anúncios de show têm abraçado a comunidade, ao deixar claro que aquele evento também é feito para eles. Além disso, hoje nas redes sociais está muito mais acessível para um surdo consumir conteúdo, visto que a maioria dos vídeos hoje produzidos contém legenda. Segundo o Instituto Norte-Americano, em 2019 havia mais de 739 mil pessoas com implante coclear no mundo. O perfil Sinais de Empatia tem abraçado a comunidade, com conteúdos representativos aos surdos. E como falado mais cedo, vamos ver qual o seu nível de surdez.